Já está. Estamos gravando a aula perfeitamente. Então, estamos agora com que o sujeito é os feridos. Os feridos, Os feridos, aham. Observe que nós temos dois verbos na voz ativa. Estão e atendendo. Estamos no gerúndio. O que significa isso? Que na passiva teremos quantos verbos? dos. Três. Por quê? Porque vamos incluir o verbo ser, Mm. certo? Então, o verbo ser onde vai entrar? No meio dos dois. No meio de, entre estão e atendendo. Como entra o verbo ser? Em que modo? Em gerúndio. O ferido está sendo Ah, atendido, e exatamente. Estamos sendo, atendido exatamente, pelos atendidos. médicos. Claro, agora pelos médicos de plantão. Sabe que são os médicos de plantão, né? Sabe que Sí, são os los médicos? médicos de base São os médicos generales. de guardia. La, Médico de guardia, médico de plantão. Não, lembra daquela época, doutor, que passava a noite toda atendendo? uf, muito pacientes. Esse é médico de plantão, não? Então, quem faz plantão? Médico, guarda, policial, segurança, são os que fazem plantão, né? Já está. Policías, ¿no? Polícia, claro. Policía, Polícia, segurança, segurança, seguranza. são os que fazem plantão. Enfermeras, Enfermeiras, exatamente. No pessoal da saúde, plantão. Já estamos. Não quero que vocês comentem este assunto. Não quero. A frase declarativa será não quero igual não quero, não quero que. Agora, qual é o sujeito? Qual é o novo sujeito? vocês, Não. O novo sujeito agora é este assunto. yo creo que este Que asunto não quero que este assunto sea comentado por vocês. seja exatamente. Não quero que este assunto seja comentado exatamente por vocês nem por ninguém. Já está. Seguinte, disse, lamentei que ele não entendesse minhas palavras. Nessa frase declarativa, lamentei, ela vai permanecer, não? Vai permanecer a frase declarativa, lamentei. Correto? Ujú. Então, lamentei, Lamenté lamentei que, que minhas palavras claro, minhas palavras. não Aham, não. sean entendidas por aquele. A ver, entendesse. De que forma temos o verbo aí? Entendesse. Estamos no, Não entendesse. claro, estamos Ah, no imperfeito subjuntivo. Isso significa que o nosso verbo ser vai ter que aparecer nessa forma. ujú. Então, qual é a forma do verbo ser em imperfeito? Lamentei que minhas palavras não fossem, compreende? Ujú. Que não fossem, Fossem uhum, fossem entendidos. entendidas. Já está. Perfeito, 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 perfeito. Vamos lá. Os diretores
Ainda não tinha discutido a proposta quando a reunião começou. Bom, nós temos aqui outro tempo composto, ¿no? Es como falar en español. Los directores no habían discutido la propuesta cuando la reunión comenzó. Devemos entender agora que na voz passiva, estes dois verbos auxiliares ingressam e com a adição do verbo ser, certo? Onde entra o verbo ser? Já vimos que a técnica é incluir o verbo ser aí no meio dos dois, entre tinha e discutido. De que forma entra? Em particípio. Porque o verbo principal discutido está em particípio. Então, Igual, empezaría igual, qual? empezaría igual. Os directores. O novo sujeito seria a proposta, não? A proposta. Aham. A proposta ainda não tinham discutido. Ainda não tinha. Entra qual verbo ser? Verbo ser tinha sido Sido. aham, Discutido. discutida. Claro. Não? Agora temos que ver a concordância, não? Com a proposta. Não? Então, a proposta ainda não tinha sido discutida, igual, quando a reunião começou. Pronto. Igual. Está claro? Vamos lá. Bom, vamos analisar o quê? Nós vamos analisar, em princípio, os particípios. É importante saber usar os particípios, ok? Bom, estamos aqui analisando os particípios abundantes, né? Porque os particípios regulares, eles terminam em ado e em ido, não? Já vimos discutido, já temos visto, entre outros, né? Entre outros, tínhamos visto aqui os que vimos aqui, entendidas, procurado, atendidos, discutido, são os particípios regulares, certo? Mas também existem os particípios irregulares, como, por exemplo, do verbo fazer, do verbo escrever, do verbo dizer, por exemplo, escrever não diz escrevido, diz escrito, não dizer não disse decido, sino disse dito, fazer não disse fazido, sino feito. Quer dizer, esses são os particípios irregulares. Porém, existem aqueles que têm dois particípios. Quais são esses? Vamos ver. O verbo prender, não? Tem duas formas. Tem prender Prendido. Preso. e preso, não? Então, o que estamos observando aqui? Que estes particípios, em algum momento, devem ser usados. E aqui está a definição. Vamos ler as duas frases que estão à continuação, na faixinha cinza aí. Disse a polícia. A polícia já tinha prendido 2 ladrões à tarde. O terceiro ladrão. O terceiro ladrão só foi preso à noite. Claro. Então, o que significa isso? A explicação está ao lado direito. A O explicação. particípio regular dos verbos abundantes. E
usado na voz activa, auxiliar ter ou haber, ou irregular na voz pasiva, auxiliar ser. Uhum. Ter ou hacer. Ser. A polícia já tinha prendido 2 ladrões à tarde. O terceiro ladrão foi preso à noite. Claro, então, o que estamos observando aí é que a primeira frase disse a polícia já tinha prendido os 2 ladrões. Essa frase está na voz ativa, certo? E a segunda frase está na passiva, diz foi preso. Então, toda vez que usemos a passiva para este tipo de verbos, quer dizer, usaremos a segunda opção. A segunda opção que é, não, a passiva, o particípio irregular, certo? Não é? É isso aí, não? Então, na ativa usa-se o verbo regular, particípio regular. Na passiva, não? Aí temos outro exemplo do verbo aceitar, observe, doutor. Temos um outro exemplo do verbo aceitar. O convite foi aceito com alegria. Ela já tinha aceitado a nossa oferta quando ele Li, fizeram Cutra, quando lhe li, fizeram Cutra. quando lhe fizeram outra. Então, en estas, en esa, en esta, en ese texto, aparece primero o verbo aceitar como participio irregular, ¿no? Cuando dice aquí foi aceito, o convite foi aceito, ¿no? Está en forma irregular. ¿Por qué? Porque a voz está em voz passiva, certo? Então, o verbo aceitar, ele tem 2 formas, aceito e aceitado. Na segunda formulação de frase, disse, não, que ela já tinha aceitado. Ela já tinha aceitado, não? Então, as 2 formas, não, para cada voz, não? Uma forma para a voz ativa e outra forma para a voz passiva. Vejamos o que ocorre com o verbo acender em esse mini diálogo. Disse, Odete, por que você não acendeu as luzes? Então, estamos trabalhando com o verbo acender, ok? Estamos trabalhando com o verbo acender. Disse, Odete, por que você não acendeu as luzes? Aí a resposta de Odete, eu já tinha, eu já tinha Acendido. acendido, claro, forma regular. Por quê? Porque está nativa. Uhum. Mas o Renato veio e apagou. A ver? Mas você Você sabe, sabe que as luzes são acesso. acesas. Agora, claro, a concordância é com as luzes, não? E as luzes são acesas às 6 horas Às 6 horas e não podem ser apagadas. e não podem ser apagadas. Vamos ver a sequência do diálogo. Não? É interessante saber quais são os particípios regulares. Vamos lá. Continua aqui o diálogo. Disse, eu sei, mas parece que o Renato não sabe. E a loja? Porque você
não limpou a loja hoje. Atenção, estamos trabalhando com o verbo limpar. Por- Disse, eu não limpei a loja hoje. Porque eu já tinha. Participio regular aí, não? Uhum. Não? Eu já tinha quê? Lim- Limpado. Eu já tinha limpado. Vale. Mas a loja quê? Já tem de ser. Aí entra a passiva do verbo limpar. Tem que ser. Lim... A loja tem que ser limpa. Limpa. Claro. A loja tem que ser limpa. Claro, en castellano no existe participio irregular para el verbo limpar, ¿no? En portugués sí. A loja tem que ser limpa. A loja tem que ser limpada? Não. A loja tem que ser limpa. Bom, é novidade para você. Verbo entregar. Atenção, o verbo entregar. Vamos ver as formas do verbo entregar. As encomendas foram entregadas. E observe que aí estamos com o verbo ser. Uhum. Estamos com o verbo ser. E se é com verbo ser, temos que usar o participio irregular. Qual é o participio irregular do verbo entregar? Entregue. Entregues. Entregues. Então, foram, faz tempo. Nós já tínhamos, agora entra na voz ativa. Entregues. Já tínhamos entregado, Uhum. já tínhamos entregado todas quando a senhora chegou. Não? Então é interessante esse quadrinho aqui onde temos os particípios, né? Tira uma foto desses particípios. Bom, estes são particípios de duas formas, não? Existem aqueles particípios que têm uma forma só. Esses particípios que têm uma forma só são particípios irregulares, né? Também, de tipo irregular. Assim como em castelhano, não se diz ha sido, o decido, o escribido, se diz escrito, feito e dito, sim? Mas estes daqui têm duas formas, não? Tem duas formas. Então, claro, existem outros dois em português que são interessantes, que são ganho e gasto. Esses são dos verbos ganhar e gastar, sabe? ¿Por quê? Porque en castellano se dice ganado y gastado, ¿no? En portugués no se dice ganado y gastado. Ese se dicen ganho y gasto, ¿ok? Participios irregulares. Bom, estamos agora diante da passiva com verbos auxiliares. Claro, tantos verbos auxiliares como consigamos incluir na frase, eles devem ser reproduzidos em essa forma. Não leia, doutor, aqui nessa faixa, primeiro leia à esquerda e depois leia à direita, assim, não? No pudimos comprar esta casa. Esta casa não pode ser comprada por nós. Eu devo pagar as contas hoje. As contas devem ser pagas hoje. Eu preciso dizer a verdade. A verdade precisa ser dita.
Eu tenho de resolver o problema. O problema tem de ser resolvido. Ya está. Outro exemplo, aqui. Preciso dizer a verdade. É preciso dizer a verdade. A verdade precisa ser dita. A verdade precisa ser dita. Aí está o clássico verbo dizer em particípio, não? Uhum. Dito, dita. Vamos ver como reformulamos estas frases. A frase original diz: sinto muito, nada pude fazer. A clássica, né? Não? Sinto muito, nada pude fazer. Claro, o médico sai da sala de cirurgia. Sinto muito, nada pude fazer. É uma pena. Eu tenho que falar isso. Mas ele poderia falar de outra forma. Sinto muito, não? Sinto muito. Muito. Quer dizer, o nada agora passa a ser também o sujeito, né? Claro, até aqui, quando digo nada pude fazer, quem é o sujeito oculto sou eu, né? Eu não pude fazer nada, certo? É como falar assim, eu não pude fazer nada. Mas na passiva, nada, nada é o sujeito. Então vai usar Pude. em que tempo? Certo. Pretérito, não? Como é o verbo poder em pretérito? Nada pode, acento circunflexo. Pode. Nada Fazer. pude. Não, agora nada quem conjuga o verbo. Fazer. Quer dizer, o verbo ser infinitivo. Isso significa que o nosso verbo ser também deve aparecer em infinitivo, assim como apareceu no exemplo, né? E como aparece nos quatro exemplos anteriores. Nada pode ser. Ser quê? Fazer. Feito Feito. por mim. Sinto muito, nada pode ser feito por mim. Sinto muito mais, nada pudo ser hecho por mim. Me parece que a frase nativa é é, a que mais se pratica, né? Nada pode ser feito para relatório, talvez. Nada pudo ser hecho. Atenção a essa frase, doutor. Atenção a essa frase. Vocês, está até ilustrado aí, Uhum. têm de recebê-lo bem. Observe que o sujeito, vocês, agora deixa de ser sujeito. E quem entra como sujeito? Tem. Dá para ver quem entra como sujeito? Recebê-lo. Esse é o verbo. O sujeito, ele está junto do verbo, se observamos. Bom, a ilustração nos mostra, Vocês. claro, esse é o sujeito atual, Uhum. mas quem seria o sujeito agora? Porque quando disse vocês têm de recebê-lo bem, a pessoa é homem ou é mulher? Homem. Homem, claro, porque se fosse mulher seria recebê-la, não é? Uhum. Então já sabemos quem é o sujeito novo. Quem é o sujeito? Quem é o novo sujeito? Elas. Ele. Ele.
ele é o novo sujeito. Então, ele quê? Ele. Uhum. Ele, ele tem, não? Verbo auxiliar outra vez. Ele tem de, De ele tem de. recebido Esse, bem. ele tem de. A ver, o verbo ser tem que aparecer em modo infinitivo, apesar de que, claro, quando dice recebê-lo, implicitamente sabemos que o verbo é receber, não? Só que aí ele perdeu a letra R porque está acompanhando o pronome oblíquo. Esse é um tema de pronomes também que podemos trabalhar. Ele tem de ser, ele tem de ser, não? Por causa do verbo receber. Ele tem de ser bem, bem recebido. Observe, doutor, então, como reformulamos a nossa frase. Interessante aqui é o seguinte, é a regência do verbo ter. O verbo ter pode ser ter que ou ter de. Os dois são equivalentes. É como dizer aqui, vocês têm que recebê-lo. Vocês têm que recebê-lo bem. A mesma coisa podemos escrever dessa forma. Vocês têm de recebê-lo bem, com a preposição de. Uhum. Consequentemente, ele tem de ser bem recebido. Ok? Ficou claro, né? Essa frase anterior. Preste bem atenção que nas frases que estamos apresentando, os verbos auxiliares são os que estão sendo conjugados, não, nos diversos tempos. Mas os verbos principais estão em infinitivo. Poder, precisar, dever, ter, estão em infinitivo. Claro, os verbos auxiliares são os que conjugam-se agora, mas estamos observando que os verbos principais não estão em infinitivo. Vamos à terceira frase. Diz: não devemos enganar estas crianças. Reformulando. Não deveremos Ok, enganar mas estas crianças. não devemos. Quem é o novo sujeito? Sujeito es ele também. Não. Aqui o novo sujeito são estas crianças. Correto? Estas crianças que não, conjugando o verbo dever, Não não devem. devem Verbo ser, ser enganadas. crianças não devem ser enganadas por nós. Vamos lá. Precisamos fazer o trabalho rapidamente. Precisamos fazer o trabalho rapidamente. Precisamos fazer o trabalho rapidamente. Quem é o nosso sujeito agora? Precisamos fazer. Nosotros. Nós. Sim, sujeito somos nós. Mas agora, na passiva, seria quem o sujeito? Quem seria o novo sujeito? Claro,
o objeto da frase é o trabalho, não? Objeto da frase, precisamos fazer o trabalho rapidamente. Objeto é o trabalho. Agora, este passa a ser o sujeito na passiva. Como? Assim, o trabalho, o Otro trabalho o quê? precisa ser Ah, muito bem. Precisa ser fa- facido rápidamente, feito, ¿no? feito Claro, verbo irregular definitivamente. rápidamente. Rapidamente, exatamente, rapidamente. Perfeito. Vamos lá. O povo deve proteger as árvores. O povo debe proteger as árvores. As árvores. Agora, as árvores são o novo sujeito. O povo, ¿qué es? O povo. O pueblo, Ah, o povo unido jamais será vencido. Esse é o lema, né? O povo deve proteger as árvores. igual. O, as árvores. As árvores, claro. As Agora o novo, árvores debe ser protegido claro, devem ser protegidas. Já sabemos que as árvores são femininas, pelo certo? povo. Claro, pelo povo. Já está. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos. Bom, estávamos aqui, não? Que o escritório tem que ser pintado, faltou colocar, amanhã. Amanhã. Agora vamos agora com a próxima frase. Diz, tomara que ele possa ler o bilhete. A frase declarativa será outra vez tomara. Tomara que, tomara. Tomara significa algo así como ojalá. Tomara que, Tomara que ele possa ler o bilhete. o sujeito ele, não? Ele é o sujeito e o objeto é o bilhete. Na passiva, que ocorre? Tomara que hum, tomara Tomara que o bilhete, não? tomara que o bilhete será que ele Atenção, pusiera. atenção, o verbo poder, não? Atenção ao verbo poder. O verbo poder entra da mesma forma que entrou na frase dativa. E agora entra quem? O verbo ler. O verbo ser, perdão. De que forma? Igual que o verbo ler. Possa ser, tomara que o bilhete possa ser. Agora entra o participio.
ser, ser, de él, lido lido, por ele. por él. É interessante, sabe, esse exercício, doutor? Mm, Muito interessante, porque estamos, não, com a língua estrangeira fazendo esse câmbio, não? Com esse câmbio, a gente consegue ter destreza na expressividade. Compreende? Muito importante a destreza na expressividade. Você deve trancar a porta. Você debe trancar a porta. Igual. Você, Claro, esse é o sujeito atual, você. E qual é o objeto? A porta. a Certo? porta Hã? A porta debe ser trancada por você. claro, a porta deve ser trancada por você. Muito bem. Atenção à frase. Talvez ele pudesse explicar o acidente. Então, o sujeito é ele, não? Uhum. E a frase declarativa é talvez. Continua sendo a frase declarativa na passiva. Só que o sujeito já não é ele. Quem é o sujeito? Tal vez, tal vez ya no sería Eli. Já não é mais ele. Tal vez o accidente Aí, talvez o acidente puede ser explicado por ele. pudesse. Continua o Pudiese, mesmo. pudiese ser explicado Claro, por ele. por ele. Perfeito, 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 perfeito. Duvido que você precise assinar o Duvido contrato. A que- frase continua sendo declarativa, duvido. Duvido que? Duvido, ¿qué significa? Dudo. Ah, duvido que o Duvido que o contrato contrato pudesse. pudesse. Não, pudesse não. Porque aqui diz precise. Ah, ya. Contrato Precise. precise ser Ah, asignado. claro. Ser asignado. Por você. Duvido que o contrato precise ser assinado por você. Atenção, que aqui outra vez voltamos à passiva normal, ok? Vamos aqui reformulando. Deixamos os verbos auxiliares do lado, entramos outra vez a formulação da voz passiva. Claro, observemos o marcador de tempo, hein? Observemos o marcador de tempo. Dice a primeira frase ontem. Ontem. Esse marcador de tempo pertence a que tempo?
Ontem, ayer, pasado. Aí, já sabemos então que é passado. Ontem, eles contrataram pela companhia. Atenção, o verbo ser, temos que incluir o verbo ser. A ver, verbo ser. ¿De qué forma entra o verbo ser? En pretérito. ¿Ok? A ver, ¿de qué forma entra o verbo ser en pretérito, cierto? En pretérito. Ontem eles. Ontem, eles contrataram pela companhia. Tá, mas o verbo ser. Ontem, eles vão a contratar. Vão? Não, verbo ser. Verbo ser. En pretérito. Ontem, eles. Um exemplo é. A ver, verbo ser en pretérito. Eu fui, você foi, nós fomos, eles foram. ¿Ok? Ontem, eles foram contratar. Contratados. Verbo en participio, ¿cierto? Ontem eles foram Contratados pela companhia. claro. Ontem eles foram contratados pela companhia. Vamos ao próximo. Fazer antigamente a pão em casa. Ah, Antigamente o pão. saúde, saúde, saúde. Graças. O frio tá forte aí, não? Sí, la gripe está fuerte. Tengo a mis dos hijos con esto con fiebre anoche. Está Sim? complicado. Ah, no han ido al colegio hoy día. Antigamente o pão fizeram en casa. Ajá, hacer. A ver, o marcador antigamente, o pão sería o verbo ser, ¿de qué forma sería con antigamente? Sería
en imperfeito. Então, como se era. Ajá, era. ¿Era qué? Antiguamente a pelo era Antigamente o pão o pão, era foso em casa. era verbo fazer. Como era o verbo fazer? No recuerdo eso. Feito. Verbo fazer. Era feito en casa. Aí. Ok? O usar a noticia agora. Ouça a notícia A noticia será dada agora. pode ser. Ouça a notícia será dada. Perfeito, perfeito, perfeito. ¿Qué significa usar? Ouça, escute. Ah, ya. Usar. Qué pena que Descontos. está. A ver, normalmente expressões de sentimentos se formulam com o modo subjuntivo, presente do subjuntivo. Como en castellano. Qué pena que, ¿no? Como en castellano. Qué pena que descontos tal que ter. Que tenham. Que tengan, ¿no? Uhum. Qué pena que, para, claro, aquí como verbo hacer sería de, ¿no? Que fizeram. Como Não? verbo ser sería que sean, Que seja. que descontos no sean. A ver, ¿cómo era el verbo hacer? Sejam. Sejam. Verbo hacer. Sejam feitos. Claro, ahí está. Qué pena que descontos no sean feitos. Bom, ahí tenemos que manipular principalmente. Bom, estamos entrando aquí a un tema más de intermedio, ¿no? Que son los compostos, los tiempos compostos. Mas vamos trabajando así, afinando, ¿ok? Uhum. Observe, siempre prestando atención a los marcadores de tiempo. Dice há 2 anos. Uhum.
Este contrato, este contrato va, va a ser a 2 años. ¿Sabe qué significa a 2 años? 2 años, Sí, a 2 años. El verbo hacer dice hace 2 años. Hace 2 años. ¿Qué tiempo es hace 2 años? pasado. Claro. Então já sabemos que é passado. Este contrato, então, este contrato, verbo ser, verbo ser. Este contrato foi, Hoy. certo? Ujú. Foi. Este contrato foi que já sabemos o verbo fazer como é. Hace 2 años. Já. O verbo fazer, Foi feito. claro. Este contrato foi feito há 2 anos, ok? Este é um tanto complexo, mas podemos fazer. Dice ultimamente, ultimamente é um verbo, é um marcador de tempo. ¿De qué tiempo, doctor? Cuando digo últimamente, yo estoy hablando de qué tiempo. También pasado. Estamos hablando de pasado, mas también estamos hablando de presente. Sí. Son dos tiempos. Últimamente son dos tiempos. Por ejemplo, a una frase que yo siempre apresento para los meus alumnos. Últimamente, o que es aquí, doctor? Últimamente son é pasado y é presente. Cuando entramos a un hospital, entramos así, ¿no es? ¿Desde cuándo? Desde 2020, ¿cierto? Ujú, de 2020. Desde 2020. Então, este é um clássico, um exemplo clássico de ultimamente. Ou seja, é o começa atrás e que continua até o presente. Porque hoje nós não podemos entrar num hospital sem isso aqui, né? Certo? Então, claro, o podemos posicionar no passado também. Não há problema. Mm. A ver, vamos, si colocamos no pasado, ¿cómo sería? Últimamente o Jorge, Foi visto por aquí. claro, foi visto. Agora, se obedecemos al... Está bem, isso significa que ele foi visto e já não foi, e já não vemos mais, não? Eh, Seria ultimamente tem sido visto. Tem sido visto. Ha sido visto. Últimamente Jorge ha sido visto por aquí, ¿no? Esa sería utilizar o perfeito composto da forma correta. Ujú. Mas ultimamente também pode ser passado, ok? Vamos lá. No ano que vem, todo o nosso estoque, atenção, no ano que vem, que tempo é? No ano que vem, todo nosso estoque. No ano que vem, é futuro. Claro, é futuro. Estamos no futuro, então. No ano que vem, todo nosso estoque. ¿Estoque qué significa? Stock, stock, Ah, ya, nuestro el stock. stock.
Sí, el Los stock. manos que ven todo un nosso estoque será vendido. Claro que sí, será vendido. Próximo. Atenção ao composto. Atenção ao tempo do verbo. Aqui temos duas frases. Estamos com uma frase principal e uma subordinada. Qual é a frase principal? A segunda diz: se não fosse amigo dele. Se não fosse amigo. Não? Uma frase condicional diz: se não fosse amigo dele. Se não fosse amigo dele, ele não, com verbo receber. Ele não receberá pelo dinheiro Pelo se não diretor. fosse amigo dele. Pelo diretor. Hum, A ver, ese si no fuese amigo de él es como decir, si no fuera su amigo. Si no fuera su amigo, a ver, en castellano, Se não él no, for seu amigo, ele não receberia dinheiro, no, pelo no. dinheiro, pelo diretor. Entonces, él no sería, ¿cierto? Él no sería recibido. Él no sería recibido pelo director si no fuese amigo de él, ¿cierto? Uhum. Quer dizer, a mesma correlação temporal trabalhamos em castelhano. Dice, no, si no fuera su amigo, no sería recibido, ¿no? Já estamos. Atenção. Claro, uma vez por ano não é um marcador de tempo definido. Uma vez por ano é um marcador de tempo que pode ser progressivo e pode estar em qualquer tempo, não? Não? Uhum. Se eu digo uma vez por ano, eu posso colocar essa frase em qualquer tempo, não? Qual seria o tempo mais comum se falamos do verbo aumentar? Nossos salários, uma vez por ano. Nossos salários, querer aumentar. Bom, temos que usar o verbo ser para voz passiva. Neste caso, estamos usando o verbo aumentar, não? E a voz passiva sempre incluirá o verbo ser. A voz passiva analítica, não? Nossos salários seriam aumentados. Pode ser, seriam. Claro, sempre que usamos serían, a tendencia es a usar este tiempo como subordinado a otro, ¿no? Porque diría, nuestros salarios serían aumentados una vez por año. Bueno, eso estaría en la dependencia de otra condición, ¿no? La condición sería, si trabajamos bien, ¿no? Si trabajásemos bien, nuestros salarios serían aumentados. Mas vale. Atenção, essa é fácil, hein? Ontem à noite, a cidade, por um terremoto. Ontem à noite a cidade. Ontem à noite a cidade foi sacudida. Ai,
cidade foi sacudida por um terremoto. Perfeito. Verbo Este- informar. Escreva-me logo que. Escríbame luego que fue informado. Observe. Escreva-me logo que. ¿En qué tiempo estamos proyectando aquí? Futuro, Escreva-me logo que. ¿Qué tiempo estamos proyectando? futuro. Claro, estamos proyectando futuro. Ahí, ¿cómo configuramos esa frase? Escríbame luego A ver, vamos a pensar en castellano. Escríbame después que. Escríbame después que. escríbame después que reciba la información, Ya, más en pasiva, como verbo ser, que sea informada. que sea, ¿no? Claro, en castellano sería así, ¿no? Que sea informada, ¿no? En castellano. Ujú. Esto se llama portuñol. Eso aquí se llama portuñol, ¿no? O sea, normalmente los peruanos, los argentinos que llegan ao Brasil falam assim: escreva-me logo que seja informado. Ou seja, eles colocam a estrutura, quer dizer, eles colocam o formato do espanhol para falar assim. Mas quando uma pessoa aprende português, sabe que esta frase se configura em futuro do subjuntivo, não? E qual é o futuro do subjuntivo do verbo ser? Seria for. Escreva-me logo que for informado. Este é uma típica estrutura de futuro do subjuntivo. Esse que não existe em espanhol. Ujú. ¿No? El que existía en español era hace años, que fuere informada. Desapareció el fuere. Escríbame luego que fuere informada. Ya no se habla así. Atenção, ele me disse que já sabia tudo. Atenção, disse por Eduardo um dia antes. Ele me disse que já sabia de tudo. Ele, verbo ser, Él fue avisado. foi avisado. Não? Clássicamente responderíamos assim. Não? Mas aqui vemos que há dois tempos passados. Um que ele me disse e outro um dia antes. Não? Qual é primeiro? Qual aconteceu primeiro? Um dia antes ou o que ele me disse? Un día antes. Um dia antes, não? Ujú. Então, como já sabemos que aqui tem dois tempos, normal seria escrever assim: ele tinha sido avisado. Sí, de repente en castellano lo diríamos así, ¿no? Él me dijo que ya sabía todo porque él había sido informado un día antes, ¿no? Este é o famoso mais que perfeito. Vamos lá. No momento em que cheguei, esse é outro interessante, não? No momento em que cheguei à mesa para o jantar, No momento que llegué a mesa para o jantar. No momento que llegué a mesa. ¿Por?
Ah, Por, dice ahí. sí, el verbo es por. El verbo es por. ¿Qué que por? Por es poner, ¿no? Poner. Poner a mesa. Por a mesa. No momento en que llegué a mesa para poner. Ya, mas temos que usar aqui a voz passiva. A ver, estamos falando de que tempo? Quando digo no momento em que cheguei. Presente. No, no momento em que cheguei. Cheguei. Ah, futuro. Passado. No momento en que llegué. Claro, estamos Ya. falando. Cheguei. Passado. Futuro seria chegarei. Ujú. Atenção, estamos no passado. No momento em que cheguei, que a mesa La mesa. está frio por aí, doutor? No, está Não, tibio. está tibio. Ah, Mira, ves, aqui, estoy en aqui, polo manga corta. não, aqui tá frio ainda. Comecei o dia, está começando, as manhãs estão começando um pouco chuvosas aqui em Miraflores. Chugosas, ¿no? Sim, está chuvosas. Então, bom, o clássico que você colocaria é no passado, não? O verbo ser no passado, certo? Ujú. Não? Como você colocaria o verbo ser no passado? A mesa La mesa fue posta. foi, claro, não? Foi posta. Claro, se eu coloco que a mesa foi posta, eu coloco ambas frases no mesmo tempo, não? Cheguei e foi posta no mesmo tempo. Está aparecendo, e aí fica aparecendo o seguinte, fica aparecendo que em simultâneo, foi tudo simultâneo, sabe? Ujú, Não? Não fica aparecendo que é simultâneo? Ou ujú, seja, é como se eu entrasse e aí está colocando a mesa. ujú. Não, né? Não é assim, não? Na verdade, no momento em que cheguei, a mesa tinha sido posta para o jantar. En el momento que llegué, la mesa ya había sido puesta para la cena, Para orientar. ¿no? O sea, en realidad la mesa ya estaba puesta, ¿no? Ujú, No es que yo llegué y la mesa, y en ese momento estaban poniendo la mesa, no, no, no es eso, sino que la mesa ya había sido puesta para la cena. Vamos lá, se o problema, sin ajá, problema. observe a frase principal. Não teríamos dor de cabeça agora. Essa é a frase principal.
Não teríamos dor de cabeça agora. Si un problema puede ser resuelto Ah, muito antes, bem. Fosse resolvido. Aí, o verbo, por acaso, o verbo resolver, él no es un verbo irregular, ¿no? Él es un verbo regular. En portugués no existe resolto, sino resolvido. Então, se o problema fosse resolvido, não teríamos dor de cabeça agora. Outra configuração seria se o problema tivesse sido resolvido ontem, não teríamos dor de cabeça. Essa seria a outra opção. Não, claro que o outro teria que ser também tempo composto, não? Porque seria, se o problema tivesse sido resolvido ontem, não teríamos tido, ai, complicado, não teríamos tido dor de cabeça. Não teríamos sofrido de dor de cabeça. Mas não, é tempo simples. Fosse resolvido, está resolvido. Verbo dar. Estaremos longe daqui. Observe a frase principal, doutor. Estaremos longe de aqui. Em que tempo está? estaremos lejos de aquí, ¿no? Sim. Que tempo é? Cuando a noticia fosse dada, estaremos longe de aquí. Fosse. Se eu coloco fosse, estou colocando no passado. Fuese, A ver, quando a notícia fuese dada, quando a notícia fuera dada, quando a notícia fuera dada. Quer igual, dizer, ah, igual, ¿no? Cuando noticia sea, ser. claro, quando a Ah, notícia seja, mas já sabemos que isso é portunhol. Então, qual é o português para esta aqui? Quando a notícia for, esse tempo que não existe em espanhol. Igual que a frase número 11, ¿no? Igual que a frase número 11. Já está. Vamos. Bom, estamos com outro formato de passiva. O dia que você for ao Brasil, você vai ver os anúncios assim, doutor. Vende-se, aluga-se, não? Ou seja, ao contrário de espanhol, né? Como dizemos em espanhol, se vende, se vende. se vende. Claro, ese es un formato que nosotros ya sabemos que es, ¿no? Porque alguien está atrás de esa venta, ¿sí? Si no supiéramos que alguien está atrás de esa venta, es decir, una persona entendería que algo se vende a sí mismo, o sea, no, hay la posibilidad de caer en la pasiva refleja en castellano, por eso que en castellano evítase usar el en portugués no, en portugués se usa singular o plural, ¿cierto? En portugués se dice véndese o véndense, ¿no? En castellano normalmente se dice se vende, pero claro, estamos acostumbrados a leer a toda hora se venden chicharrones, que ya nosotros lo asumimos como que ya sabemos que los chicharrones están siendo vendidos por alguien, ¿no? ¿No? La clásica, ¿no? Se venden marcianos. Claro, no debería de escribirse se venden, sino en castellano, ¿no? Se vende marcianos, ¿sí? O se vende chicharrones, para no caer en la pasiva refleja. Esta posibilidad está descartada en portugués, ¿no? Al escribir al contrario y al escribir la voz pasiva.
Preste bien atenção, doutor. Dice, uma loja é alugada na rua principal. Ahí está. Está viendo ahí el anuncio de la tienda. Dice, alúgase, Alugas. Alquílese. alquílase. ¿No? Alquila. Esto es, alquílase. Claro, aquí en castellano se alquila, se vende. En portugués se escribe exactamente ao contrário. Bom, isso aí é por uma norma gramatical. O sea, el se, en realidad el se es un pronombre, ¿no? ¿No? Que funciona como apaciguador, así se le llama, apaciguador. O sea, esto nada más es una pasiva llamada sintética, pero que claro, funciona como una pasiva igual a la del que aparece ahí. Una loja es alugada en la rúa principal. O sea, en vez de decir una loja es alugada en la rúa principal, ¿no? Se utiliza a pasiva sintética. Alúgase, ¿no? Una loja en la rúa principal, Una ¿no? loja es un piso. Es una tienda, una tienda. Una Ah, loja es una tienda. ¿Sí? Entonces, ahí sería como escribir, se alquila una tienda en la avenida principal, en la calle principal. Vamos lá, vamos a reformular entonces con la pasiva. Algunas son, eh, se usan así, normalmente cuando vemos en anuncios, ¿no? Cuando salimos para rua, ahí nos encontramos ese tipo de anuncios. Dice, una casa es alugada en la playa. Sería la misma cosa escribir Mm, eh, mm, en la playa, alúgase una casa. alúgase, así separado con F, una casa, Una casa na praia. en la playa. Já está. Aluga-se uma casa na praia. Atenção, motoristas são admitidos. Motoristas são admitidos. Seria igual escrever Admitidos son motoristas. admitem, admitem-se. Bom, temos que ver o tempo verbal. O tempo verbal é presente, não? Admiten-se motoristas. Anuncio de jornal, ¿no? Esto es anuncio de jornal, ¿no? Admítense motoristas. Informação é dada. Informação é dada. Información dada. Dádase e información. Dá-se. Correto? Dá-se, dá-se. Não dá-se, sino dá-se informação. Dádase. Vamos lá. Informações, agora está no plural. Informações. Está no plural agora. Dases as informações. Agora está no plural, não? Uhum. Dadas. Se a primeira era dá, agora no plural seria Dadas, sim. dão. Dão. Dão-se informações. Dão-se informações. Atenção, uma datilógrafa já não existe, uma digitadora. Uma digitadora é procurada. Como se anunciaria isso aqui no jornal? E esse verbo é interessante, não? Procurar. Está no presente.
Uma tan lograra. Esto es una digitadora, ¿no? Datilógrafa ya no existe, eso ahí es muy antiguo, cuando usaba máquina de escribir, ¿no? Una digitadora, hoy se dice. Uma digitadora é procurada. Reformulando para anuncio. Una digitadora procurada. Verbo procurar. En presente. Procura se. Procura-se uma digitadora, ¿no? Ya no existe más el datilógrafo. Procura-se, esto es anuncio de jornal, ¿no? ¿No? Anuncio de jornal, clasificado. Procura-se uma datilógrafa. Ahí está. Esos son los anuncios que usan a voz pasiva sintética. Vamos lá, continuamos con esos anuncios. Son anuncios de clasificados. Duas salas são alugadas. Alúgase. Ahora, aquí entra el plural. Alúganse. Ah, porque son Alúganse. duas salas. Ahí, alúganse dos salas. Sin miedo, ¿no? Sin miedo de no vamos a caer en a reflexa. Va a pensar así que as lojas se están alugando sozinhas, no tem ninguém. Não. Há alguém que está alugando. Un cão foi perdido. Esta é a clássica. Esta encontramos colados en postes, dentro de uma farmácia. Um cão, que é um cão? Um cão é um cachorro, Ah, já. um Cachorro. cachorrinho comum. Dice, foi, Perdido-se um cachorro. dice, foi perdido. Quer dizer, o verbo está em pretérito. Uhum. Então temos que escrever o verbo em pretérito. Un cão foi perdido. ¿Cómo sería o verbo perder en pretérito? Perdese. Perdice. Perdeu. Perdeu. Perdeu-se aqui. Perdeu-se um cão. E isso aí é bem fácil ver em qualquer lugar, não? Com a foto do cachorrinho e tudo, né? Perdeu-se um cão. Responde ao nome de Bidu, que sei lá. Atenção, todos os documentos foram perdidos. Estamos com o mesmo verbo. É o mesmo verbo. Só que agora o verbo está em plural. Lembra do Todos os verbo perder? documentos foram perdidos. Lembra? Perdido-se todos os documentos. Como? Perdido-se. Perderán. Pretérito, doctor. Perderá. Perderán. Sí. Perderanse todos. No podemos nos esquecer dos verbos en pretérito. No podemos nos esquecer dos verbos en pretérito. Vamos a insistir con verbos en pretérito. Contando historia en pretérito. Doctor, redate una historia que aconteceu na semana passada, de segunda a sexta. Tá bom? Pode fazer um texto de redação que aconteceu na semana passada, Sim. de manhã, Sim. à tarde e à noite. Que foi que aconteceu segunda, terça, quarta, quinta, sexta e no final de semana. Já está. Para refrescar o pretérito. Silêncio é pedido. Isso aqui de consultório, doutor. De consultório. Silêncio é pedido. Uhum. ¿Cómo se anuncia ahí en... Pedido-se o silêncio.
O verbo pedir en presente. Pedisse. Pede. Está parecendo pede. Os peruanos aí interpretam assim. Pedem em silêncio. Não, aparece a foto assim, não? A foto, aparece uma foto assim no consultório com uma pessoa assim, Sí, não? Aí una está enfermera. escrito assim, pede-se silêncio. Aí está escrito, pede-se silêncio. Português é falado aqui. Falado sí, portugués. Fala-se português. Fala-se português aqui. Fala-se português aqui. Perfeito. Seguinte, cartas são mandadas pelo correio. Cartas são mandadas pelo correio. Mándase. Manda-se. Cartas. Mandan. Mándanse. Isto. Cartas. Móveis são consertados. Isto é comum. Móveis são consertados. Com o verbo consertar. Com o verbo consertar. Concertarse. Consertam-se. Consertam-se. Móveis. ¿No? ¿Qué significa eso? Concertar. Arreglar. Arreglar. Se arreglan muebles. Consertam-se móveis. Os clientes são atendidos às 7 horas. Presente. Os clientes são atendidos às 7 horas. Verbo atender. Un segundo, voy a conectar mi batería. Que está que se muere. Allá. Sí, también ya estamos para finalizar. Doctor, ¿en qué horario se le acomoda? ¿Este horario se le acomoda? Ya, ya, Julius, que se me quedó sin batería. Ah, ya. Bueno, ya estamos también finalizando. Dígame, una preguntita. ¿Este horario se le acomoda bien así, 7:30 de la mañana? Eh, Sí, ¿no? no, no. Lo que pasa es que como yo llevo a mis hijos al colegio, Ya. los hago ingresar a las 8:30. Ah, a las 8:30. Ah, pero hoy día han ido, ¿no? Hoy día no han ido porque están con fiebre, están agripados. Ah, ya, 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 ya. Ah, bueno. Entonces sería a Eh, las 9. sí, a las 9 sí, normal, de 9 a 11. Ya está. Perfecto. Ya hoy que hemos empezado porque ellos están ahí. Ya listo. Vamos a finalizar con estas tres y la tarea que le dejo es eso, que usted me haga, ¿no? Su semana en pretérito perfecto, la semana pasada, Ya. de segunda a sexta, ¿no? Usando los marcadores temporales, de mañana, a tarde, a noite, certo? Ujú. E no final de semana. No final de semana, pá, 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 ¿no? A ver, os clientes são atendidos às 7 horas. Presente. Los clientes son atendidos a las Eso 7 es, horas. eso es lo que aparece en la puerta del consultorio. Pacientes. Los clientes son atendidos. Atendem. Atendem-se. Aten- Atendem-se clientes.
às 7 horas. Às 7. Já está. Português foi ensinado. Português foi ensinado. Verbo ensinar. ¿Ensinar qué era? A enseñar. Ah, ya. Portugués fue ensinado. Ensínase. En presente, ¿no? Ensínase en presente, mas aquí dice foi, en pretérito, Ensinese. ensinou-se. Por isso que é interessante Ensinó. refrescar esse pretérito, doutor. Ujú. Ensinou-se português. Aí está. Final, daqui tudo foi visto. Daqui, ou ao contrário, pode ser al final el daqui. Tudo. Fuese visto de aquí. Verbo ver. El verbo ver es así. Viu. Viu-se. Viu-se tudo. Viu-se tudo daqui. Aí está. De aquí. Ah, vou lhe passar o exercício para que possa ir adiantando. De repente, vai adiantando com o exercício que lhe passo aí, doutor. Ya. Não? Então, é interessante que reformule, porque aqui revisamos todos os tempos verbais. Compreende? Ujú. Aí vai. Ai, 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 ai. Uh, Lhe passei aí. Está como prática dirigida. Ya. ¿Ok? ¿Y cuándo nos encontramos? Mañana. Mañana. 9 Mañana. horas. 9 9 horas de horas. mañana. Sí. Ya está. Ok, doctor. Grande abrazo y un belo día. Igualmente, Julio. Muito obrigado. Exactamente. Melhora para os meninos. Melhoras. Gracias. Gracias, Julio. Ah.